Hoje começamos a jornada do Cátedra do Cisma. Vamos assim, sem abertura, sem muita conversa, já contando um pouco da história que gira em torno, agora nesse começo, do livro Eu Não Gosto de Gente. E ao contrário do que muita gente pode pensar, ao ver um livro chamado Eu Não Gosto de Gente, é que é um manual de ódio, que, nossa, falando mal, que gente não presta, que nada é bom, que gente não colabora com nada, generalizando. E não é bem assim. Tanto que no livro a gente já tem na nota introdutória uma fala que diz que não é um manual de ódio à humanidade, e sim de libertação, de que as pessoas elas se sintam livres da obrigação de socializar, de estar sempre sorrindo, aquela coisa toda, de que a gente tem que agradar a todo mundo. Então gira muito em torno disso. A gente traz algumas críticas, óbvio. Por exemplo, a galera do Tamo Junto, aquela ideia de que família é algo que é sempre muito bom, que é sempre muito perfeito. Então são alguns dos pontos, né? Por exemplo, outro ponto que a gente menciona no livro é a felicidade de redes sociais, que em rede social tudo é bonito, tudo é lindo, mas a gente sabe que não é bem assim. Então a nossa jornada ela vai ser baseada muito nisso, e eu separei, vou colar aqui rapidinho, alguns tópicos, por exemplo. Então o primeiro tópico que eu separei é a misantropia funcional. Não como ódio às pessoas, mas como uma defesa da própria paz, da paz interior, daquele momento de silêncio, daquele momento solo que a gente sempre gosta de ter. Já o segundo ponto é a desconstrução das relações utilitárias, que são aquelas relações mantidas por costume, por conveniência ou por hábito, mas que muitas vezes não agregam, não somam muito com a gente, acabam não sendo necessárias para o nosso dia a dia, e elas às vezes acabam até tomando um pouquinho da nossa energia. A galera do Tamo Junto que o diga. Já o terceiro tópico é o valor do silêncio e do vazio, que acaba sendo um contraponto com a nossa era da hiperconexão e do ruído, do tudo ter que mostrar em rede social, do tudo ter que estar conectado, de tudo ter que estar contando o que está acontecendo, ou de estar vivendo conectado a tudo e a todos, que muitas vezes não é nem a vontade da pessoa, mas a gente acaba se levando. Então é um ponto bem bacana que a gente também... Por último, mas não menos importante, é a busca da identidade sem plateia, que é viver sem se moldar às expectativas alheias, é viver para si, é viver para a sua própria validação e não para a validação dos outros, para agradar somente aos outros e pensar um pouquinho mais em si, que é muito do nosso objetivo também. Fazer com que as pessoas pensem primeiro em si, vejam o que é prioridade para si, se as suas prioridades elas estão congruentes com os dos demais, e pensar um pouquinho, olhar um pouquinho mais para si. Isso não faz mal a ninguém. Às vezes não é sobre egoísmo, mas viver para si, viver sem plateia, fazer o seu próprio momento, como eu falei anteriormente, o seu momento solo, o seu silêncio, que também faz bem. Para que a gente não se alongue muito, eu separei uma frase que é o fim da nota introdutória, para deixar como um convite para os nossos próximos vídeos e para que vocês conheçam o livro também, que é: você não é antissocial, você só cansou de fingir. Tá tudo bem. Pensem nisso, reflitam, acompanhem a gente nas nossas redes sociais e a gente vai se ver bastante. A gente vai conversar bastante, vamos trazer mais temas, vamos trazer temas do livro, alguns assuntos que a gente aborda no livro, temas que vão estar por lá, mas principalmente coisas do dia a dia, que é o que nos move, que é o que vai fazer a nossa jornada aqui no Cátedra do Cisma acontecer. Até a próxima!